Muito boa tarde a todos. Por uma questão de tentar confirmar as presenças, houve, de facto, nós olharmos aqui, já conseguimos identificar as entidades, mas há algumas que não aparecem aqui nesta listagem e, portanto, eu iria solicitar, eu creio que está cá a Associação Nacional de Estudantes de Medicina, que era uma das entidades que não tinha a tempo útil feito essa confirmação e, portanto, creio que está cá a Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Não sei se também representam o Fórum Nacional de Estudantes ou apenas a Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Eu pedi ao Vasco, se faz favor, de confirmar. Eu tenho que desligar primeiro. É assim, não sei se o Fórum Nacional de Estudantes de Saúde será posteriormente convidado porque não estava endereçado no e-mail. Na ausência dessa possibilidade, então poderei eventualmente também endereçar as suas propostas. A informação que nós temos é que o Fórum foi também convidado a participar, não terá respondido, mas podem sempre, todas as entidades, podem sempre fazer o envio a posteriori de pareceres sobre as iniciativas legislativas que estão em análise. Eles não estavam mencionados no e-mail, mas eu poderei então endereçar aqui as suas propostas e expor aqui os seus pontos de vista e nós enviamos também por e-mail os seus contributos. Creio que sim, que o Fórum Saúde 21 está presente e eu só vou dizer os nomes, que é para ver se confirmam todos aqueles que foram indicados. O professor Álvaro Santos Almeida está, a doutora Andrea Lima, doutor Carlos Cruz, professor Paulo Santos e doutor Pedro Serra Pinto. Muito bem. Passava então também a perguntar se está confirmados os promotores da petição por uma nova lei de bases da saúde. Creio que não está, não estou a ver aqui nenhum das entidades para já, mas podem ainda se associar a nós. Fundação para a Saúde SNS, está cá o professor Dr. José Aranda da Silva, a doutora Marta Salavisa e a doutora Patrícia Barbosa. Muito bem. Nós iríamos, consoante todas as outras audições deste grupo de trabalho, como sabem, estamos em apreciação o projeto de lei 914, o projeto de lei 1029, o 1065, o 1066 e a PPL 171, relativas à Lei de Bases da Saúde, como metodologia previamente aprovada pelo grupo de trabalho e consoante aquilo que temos também feito nas anteriores audições, nós iríamos dar a palavra pela ordem das confirmações das entidades. E a primeira entidade que nós temos como confirmação é o Fórum de Saúde 21. Sei que têm uma apresentação, portanto, quem falar em primeiro lugar poderá vir para aqui para mais fácil apresentar. Nós temos também estipulado 5 minutos para todas as entidades o falarem, mas também tem sido regra e norma neste grupo de trabalho que não cortamos a palavra a ninguém e, portanto, dentro da razoabilidade que sabemos que todos têm, poderemos dar mais minutos para falar, porque também é o interesse deste grupo de trabalho ouvir aquilo que as diferentes entidades têm para o fazer e, sem mais delongas, passava a palavra ao professor Pedro Serra Pinto, creio eu. Posso só distribuir aos senhores deputados? Pode. Ok, muito bem, ok. Disse bem, doutor Pedro Serra Pinto. Exatamente. Muito bem. Então vamos só permitir a distribuição. Obrigada. E então...
Eu ia pedir, porque de facto temos, se nos chegassem todos uma cadeira a mais, não é? E podíamos pôr ali mais ao fundo mais cadeiras para que os representantes dos promotores da petição por uma nova lei de bases da saúde se pudessem sentar. Muito obrigada. Creio que estamos agora em condições. Sr. Professor, tem a palavra. Muito bem. Nós contamos estes 12 segundos. Boa tarde a todos. Em nome do Fórum Saúde para o Século XXI e na pessoa da Sra. Deputada Carla Cruz, agradecemos o convite que nos foi endereçado para nos pronunciarmos sobre os diferentes projetos da nova Lei de Bases em Saúde. Gostaria de dizer que o Fórum Saúde para o Século XXI é uma iniciativa da sociedade civil que conta hoje com 105 pessoas ligadas, portanto, direto ou indiretamente, à área da saúde, e é um grupo bastante heterogéneo. Portanto, é um grupo onde encontramos doentes, onde encontramos profissionais de saúde, onde encontramos economistas, onde encontramos juristas, onde encontramos prestadores de cuidados de saúde, que sejam do setor público, do setor social ou até do setor privado. E, portanto, é um grupo que, em nosso entender, representa bem aquilo que é a realidade da saúde em Portugal. O convite que nos foi endereçado, e quando nós o recebemos e nos deparámos com 5 projetos de lei para comentar ou para apreciar, pareceu-nos uma tarefa bastante difícil. Em 5 minutos, comentar 5 projetos pareceu-nos bastante difícil. Nesse sentido, decidimos optar por apresentarmos 5 pontos, que são os 5 pontos que constam do nosso último position paper, publicado no final do ano passado, e para falarmos desses 5 pontos que consideramos que são importantes e que, na nossa opinião, deveriam estar espelhados na futura lei de bases da saúde, eu pedia então, e passo a palavra ao professor Álvaro Santos Almeida para nos falar dos 2 primeiros pontos. Muito obrigado, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Como foi dito, aquilo que nós vamos apresentar hoje são as conclusões de uma reflexão de um conjunto de pessoas que se agruparam neste Fórum Saúde Século XXI, que naturalmente não refletiram especificamente sobre estas propostas de lei, mas refletiram sobre o futuro do sistema de saúde português e identificaram 5 linhas de ação que devem ser implementadas, que terão algumas delas, pelo menos, implicações na Lei de Bases da Saúde. Isto é, algumas das recomendações serão consistentes com algumas propostas de Lei de Bases da Saúde, mas não com todas. E, portanto, aquilo que nós achamos que o sistema de saúde português deveria refletir no futuro são estas 5 recomendações. A primeira é o aumento da despesa em saúde, nomeadamente o aumento da percentagem da despesa em saúde no total da despesa pública. Trata-se, neste caso, de uma opção política, uma opção de política orçamental, que terá aparentemente pouco que ver com a Lei de Bases da Saúde. No entanto, o que nós temos aqui é uma visão de médio e longo prazo. Pretendemos que esse aumento se faça para a média da União Europeia no prazo de 5 anos e, portanto, a Lei de Bases da Saúde facilitará ou não este processo se tiver essa visão de médio prazo, nomeadamente se previr contratualização e orçamentação plurianuais. A segunda recomendação, essa sim tem implicações diretas na Lei de Bases da Saúde, pelo menos nos projetos de lei que nós vimos, e é a criação de uma efetiva separação entre as funções de financiador, de regulador e de prestador do Estado, que neste momento estão muitas vezes confundidas na mesma instituição. O Ministério da Saúde é simultaneamente as 3 coisas, e isso tem causado problemas na capacidade de gestão, na forma como o Serviço Nacional de Saúde cumpre as suas obrigações financeiras e, sobretudo, na eficiência do sistema. E para aumentar essa eficiência, o que nós propomos é uma separação efetiva dessas 3 funções, que a função de gestão seja separada da função de financiamento e seja avaliada. E para isso é preciso, essencialmente, 2 coisas. Primeiro, que a Lei de Bases da Saúde permita que haja uma efetiva autonomia da gestão dos prestadores públicos
da função de financiamento do Ministério da Saúde, e, portanto, a gestão deve estar noutras áreas do Estado que não o Ministério da Saúde, e essa gestão deve ser responsabilizada pelos resultados. Deve ainda permitir a Lei de Bases da Saúde que o financiador contratualize a prestação de cuidados de saúde com aqueles prestadores que forem capazes de prestar os serviços em melhores condições que satisfaçam os interesses dos cidadãos. E essa liberdade de contratualização deve ser ao ponto de permitir que a contratualização seja feita com instituições, seja do setor público, seja do setor social e seja do setor privado. Professor? No verde, muito boa tarde a todos. Quer dizer, dando continuidade a esta questão do financiamento, como terceira recomendação, no contexto do Fórum Saúde do século XXI, entendemos que importa, e no contexto da futura Lei de Bases da Saúde, promover a adoção de modelos de financiamento centrados nos resultados obtidos em saúde e não nos atos médicos realizados. Basicamente é retirar aqui o paradigma do pagamento indexado ao ato em si, e passar a perspectivar aquilo que é o resultado que efetivamente está associado ao ato médico. Parece-me ser um aspecto fundamental que importa salvaguardar em termos da futura Lei de Bases da Saúde e no que diz respeito a um modelo de financiamento que venha a ser promovido para o futuro. Como quarta recomendação, no contexto do Fórum e na sequência das discussões havidas, entende-se que é fundamental redesenhar um modelo organizativo promovendo a articulação entre os cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados. Esta visão desta promoção, desta articulação, tem, na verdade, na sua gênese, quer uma perspectiva centrada na melhoria da eficiência dos serviços, da eliminação de redundâncias, mas tem também subjacente um foco no cidadão. De alguma forma, aquilo que se pretende é que exista uma centralidade no cidadão associada àquilo que é a prestação dos atos médicos e aí, por um lado, os cuidados de saúde primários, na nossa visão, deverão desempenhar um papel fundamental naquilo que é a estrutura organizativa do Sistema Nacional de Saúde e deverá ser ainda promovida essa centralidade do doente através, nomeadamente, da promoção da figura do gestor do doente, que pode ser o médico de família ou não, e que, na verdade, assumirá o papel de orientar o doente em todo o percurso que o doente deverá fazer dentro do SNS. Também, e depositando o foco nos cidadãos, parece-nos que para conseguirmos ter serviços de saúde eficientes, importa promover ou avançar para o desenvolvimento de um sistema de registro clínico nacional que permita, no fundo, ao cidadão poder ser sempre acompanhado daquilo que é todo o seu historial clínico, independentemente, enfim, da relação direta e do prestador com o qual se está a relacionar em cada momento. Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, restantes entidades aqui presentes. A mim calha uma tarefa mais simples, porque depois de ler aquilo que são as propostas que estão em debate e que estão em cima da mesa, falar sobre o literacia é falar sobre uma ponte que nos une a todos, e eu penso que essa será um desígnio nacional. Na realidade, quando o Serviço Nacional de Saúde foi criado há 40 anos, nós tínhamos um país que morria de doenças e, portanto, era necessário combater essa doença. E isso foi feito, e foi feito com muito sucesso ao longo destes anos, e nós neste momento temos efetivamente esperanças médias de vida, taxas de mortalidade infantil comparáveis com o que de melhor se faz no mundo ocidental, com o que transforma o nosso país num país perfeitamente comparável em termos do que melhor acontece lá fora. Agora, temos que evoluir um bocadinho mais. Evoluir um bocadinho mais é dizer que, efetivamente, morremos com a mesma idade dos escandinavos, mas temos doenças de 10 anos, ou cerca de 10 anos mais cedo que os escandinavos e que os ingleses. E isso significa que temos que aumentar o número de anos de vida com saúde. E isso consegue-se de facto, atuando naquilo que são os determinantes da doença, os determinantes de saúde, e melhorando esses determinantes.
Sim, se esta é uma área onde todos estamos de acordo, então esta é de facto uma verdadeira base da nossa saúde e é de facto uma área onde todos nos podemos encontrar e onde todos podemos de facto melhorar aquilo que é a literacia e saúde dos cidadãos com vista à adoção de comportamentos e estilos de vida mais saudáveis. É uma área fundamental. Boa tarde a todos. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite feito ao Fórum. Eu só gostava de deixar uma nota final, que acho que é muito importante e não queria deixar de acabar a nossa apresentação sem essa nota. Pronto, a saúde é um ecossistema complexo, que não deve estar confinado ao Ministério da Saúde e ao Orçamento da Saúde. Temos que pensar em criar pontes e quebrar silos e juntar-se também ao Ministério também da Economia, Segurança Social, Educação e Finanças. Assim, acreditamos que conseguiremos avançar e criar aqui, porque não estão separados, ou seja, eles têm que comunicar, e acho que esta é uma nota final que não gostava de deixar passar, e agradecer. Muito obrigada por nos terem recebido aqui. Agradecemos os vossos contributos, as vossas reflexões também. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu creio que o Dr. Luís Gamito terá confiado em mim para fazer a apresentação, sem prejuízo, como é evidente, de se depois achar necessário e quiser acrescentar mais algum apontamento, que o faça. Bom, nós de facto representamos aqui um conjunto de promotores que organizaram uma petição para uma nova lei de bases da saúde, estabelecendo um conjunto de princípios que achávamos necessários. Foi possível, enfim, em torno deste projeto reunir cerca de 5.000 pessoas, também com uma heterogeneidade significativa, também economistas, médicos, vários profissionais de saúde de diversas especialidades, médicos dentistas, pessoas ligadas à biologia, portanto, representativos de um conjunto de setores e que por isso mesmo reconheceram a necessidade de transdisciplinariedade e de intersetorialidade no desenvolvimento de uma nova lei de bases da saúde e da importância dos determinantes sociais para que haja efetiva saúde na população. Em termos de princípios fundamentais que defendemos, também tivemos que escolher aqui alguns, optámos por referir apenas 3, e um deles resulta efetivamente agora de um apelo que também foi feito aos deputados do Parlamento para que haja uma separação clara entre o que é o setor público, privado e social. Esta delimitação de setores entendemos que é importante e deve ser realizada conforme o que está definido na Constituição da República Portuguesa, nomeadamente nos artigos 80 e 82, em que claramente o setor público é definido por propriedade e gestão pública. Depois, evidentemente, é claro que a legislação contém diversas formas para permitir as designadas parcerias público-privadas, nomeadamente a designação de esfera pública, que não é um termo constitucionalmente consagrado, e, enfim, apelávamos de facto a que houvesse uma clara delimitação e, por consequência, o fim das parcerias público-privadas. Porque não se entende que cerca de 400 milhões de euros a 500 milhões de euros sejam atribuídos a uma gestão que é privada, que saem do erário público para uma forma, um modelo de gestão que não está provado que seja melhor, bem pelo contrário, e pese embora se tenha feito diversas tentativas em termos de academia para provar que é um modelo melhor, o que é certo é que a evidência não o confirma. Portanto, um apelo que nós fazemos aos senhores deputados é efetivamente pugnar pela separação efetiva entre os 3 setores e haver uma relação clara quando se trata da contratualização da produção. O
Uma segunda questão é a nossa preocupação em relação ao modelo organizacional do SNS, sendo que das várias propostas que foram apresentadas, e vou-me referir particularmente à do Governo, à do Bloco de Esquerda e à do PCP, há indícios de uma proposta de organização e de estruturação do que puderem vir a ser, ou do que podem vir a ser os serviços públicos, Serviço Nacional de Saúde, em concreto, e apelar a que haja um entendimento sobre o modelo de organização. E referimos especificamente a níveis de decisão e ao que é entendido por descentralização. Nós entendemos que a descentralização deve ser uma descentralização funcional, baseada na autonomia administrativa e de gestão dos estabelecimentos e das unidades de saúde, para que haja efetiva proximidade e articulação para que se possa promover, de facto, a compreensividade dos cuidados. Chamamos a atenção, no entanto, que esta proximidade não é resolvida com aquilo que habitualmente se designa por municipalização, ou seja, passar as competências para o nível municipal. Isto representa uma descentralização e uma pulverização das competências e, no limite, originará um SNS a várias velocidades, conforme as possibilidades das câmaras. Portanto, insistimos que o planeamento e a coordenação deve ser central, deve haver uma descentralização que é funcional e deve haver autonomia administrativa e de gestão financeira no nível mais local. Portanto, resumindo, 2 níveis hierárquicos, um central e outro local, sendo que o local não é definido na área do município. Aqui entram os chamados sistemas locais de saúde, que são estruturas que podem fazer e devem fazer a devida articulação com todos os setores ligados à saúde, entre os quais o municipal, mas estes sistemas locais de saúde devem ter uma dimensão supramunicipal, portanto articulando até vários municípios, no entanto subregional, para continuar a permitir a proximidade. Em terceiro lugar, chamar só a atenção e apelar, enfim, para uma certa sensibilidade para este caso, que é do próprio papel da social-democracia portuguesa, isto é, o Serviço Nacional de Saúde e o Estado como produtor de serviços, assim na saúde como na educação, foi o que definiu o nosso modelo social em Portugal. E é nesse sentido que nós atribuímos esta importância à Lei de Bases da Saúde e à delimitação dos setores, pois que existem forças, neste momento até a nível internacional, que estão interessadas em que os Estados percam a sua capacidade de intervenção e fiquem à mercê de outros poderes que não o poder democrático e aquele que é exercido através da participação popular. Portanto, a única maneira de mantermos o Estado Social com as características portuguesas, assim como foi desenhado no 25 de Abril e que permite a efetiva democraticidade do sistema, é reforçando, modernizando e reestruturando o Serviço Nacional de Saúde de forma a poder responder às necessidades, quer do cidadão em particular, quer da sociedade no seu todo, como é evidente. Porque o foco, quando se diz o foco no cidadão, não se esquece a responsabilidade coletiva, bem pelo contrário, é centrado na pessoa, mas a pessoa faz parte do conjunto e há também a responsabilidade social que está associada. Muito obrigada. Perguntava se o Dr. Luís Gamito quer fazer algum acrescento, porque ainda tem tempo. Ou então... Se há um pouco tempo, então eu queria... não é complementar, porque eu creio que o fundamental está dito pela doutora Teresa Garro, queria era só reforçar aquilo que foi afirmado, no sentido, como nós, peticionários desta proposta de Lei de Bases de Saúde, vemos aqui, neste momento da história política, a necessidade de rever esta Lei de Bases que está em vigor, porque ela já está há muito tempo, já perdeu a sua eficácia. Na verdade, os tempos são outros e temos que olhar para uma nova Lei de Bases com o olhar de agora e não de há muitos anos atrás. E nesse sentido, nós pensamos que, na verdade, há a importância fundamental para, por um lado, estabelecer a diferença entre privado, público e social. Há também a necessidade,
para estabelecer de modo concreto a necessidade de níveis de decisão que são, como nós propomos, que são centrais e níveis de decisão que são de proximidade. Isto porque, fundamentalmente, o Ministério da Saúde deve equiparar-se ao Ministério da Defesa. Não ouço habitualmente falar-se disso, mas acontece que são os únicos dois ministérios que trabalham com a vida e a morte. E, portanto, a gestão deve, na verdade, ser equiparada, porque a vida e a morte introduz aqui um fator de tempo de decisão que não é convocado para o trabalho de outros ministérios. Não é convocado para o Ministério da Justiça, tem o seu tempo, demora muito tempo. Para o Ministério da Educação também tem o seu tempo, demora muito tempo, a educação de um sujeito. Agora, a morte é naquele momento, naquele segundo. Morre-se ali, naquele momento. E, portanto, para que não se morra, é preciso ter-se uma atenção que é própria do Ministério da Saúde e das organizações de saúde, como, por exemplo, também no Ministério da Defesa, nas organizações militares, isso acontece. Ora bem, nós pensamos que o facto de não ter havido uma atenção apropriada em relação a este fenómeno, que é o fenómeno da morte, no Ministério da Saúde, nós agora temos sido confrontados com um certo decair de possibilidade de atenção àquilo que acontece aos cidadãos e naturalmente aos doentes, que podem morrer naquele momento, e naquele momento tem que haver resposta. E às vezes não há resposta. É esta a questão que nós trazemos também aqui com esta nova lei de bases. Muito obrigado. Muito obrigada. Passávamos então à Fundação para a Saúde, SNS, e ao professor Dr. José Aranda da Silva. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, na pessoa da Sra. Deputada Carla Cruz, cumprimentar todos os deputados aqui presentes, de quem eu tenho grande consideração. Queria também cumprimentar as outras organizações aqui presentes, que defendem as suas posições nem sempre coincidentes com as nossas. Eu vou ler a minha intervenção para tentar cumprir o que foi acordado. De qualquer maneira, a doutora Marta Salavis ou a professora Patrícia Barbosa poderão, se quiserem, complementar posteriormente. Vivemos um momento decisivo para o nosso Serviço Público de Saúde. As medidas tomadas durante a crise, para além de terem ido para além das propostas da Troika, penalizaram fortemente o setor da saúde e provocaram marcas no SNS que levarão anos para serem pagadas. A questão do financiamento é importante. Porém, a reorganização, modernização e reconstrução do SNS é o desafio mais importante do momento para responder, tornando-o capaz de responder aos novos desafios do século XXI, que são muito diferentes, como aqui já foi referido, do que eram no início do SNS. A verticalização da organização dos cuidados de saúde tem de ser substituída por modelos organizacionais que consigam lidar de modo equilibrado com os vários tipos de ações preventivas, com a diversidade de doenças e com quadros de multimorbilidade da população, centrando-se ao mesmo tempo em cada pessoa e nas suas necessidades em saúde. Como já afirmámos no nosso Congresso de Coimbra no ano passado, a melhoria da navegabilidade do cidadão no sistema de saúde tem de ser assegurada permitindo respostas globais atempadas. As respostas do SNS não se podem limitar às situações de doença aguda. Deve ser dada prioridade real ao investimento na prevenção, na proteção e promoção da saúde. São necessárias medidas que melhorem a literacia e a participação ativa do cidadão no Serviço Nacional de Saúde, que é um património de todos nós. Os recursos humanos são hoje a riqueza de todo tipo de organizações. A existência de profissionais motivados, a modernização e as alterações organizativas com a responsabilização dos decisores são determinantes para que o financiamento corresponda a resultados na qualidade e eficiência dos serviços prestados, não se esgotando rapidamente nas transferências para o setor privado. A lei de base atual
com quase 30 anos, está efetivamente desatualizada e desajustada da realidade atual. O trabalho técnico elaborado pela Comissão presidida pela Dra. Maria Belém foi um importante contributo para a atualização da Lei de Bases, nomeadamente em áreas e problemas que nem sequer existiam em 1990. Hoje, no entanto, a discussão está aqui centrada na Assembleia da República e vamos passar a apontar 4 ou 5 questões que, na nossa opinião, são importantes na formatação da futura Lei de Bases. Em primeiro lugar, a separação e clarificação da relação entre setores que prosseguem fins distintos. Na Lei de Base de Saúde deve estar claramente especificada a separação dos setores públicos e privado. O Serviço Nacional de Saúde está consagrado constitucionalmente como eixo estruturante do sistema de saúde, pelo que o setor privado, sendo importante e tendo o seu espaço próprio, deve ser encarado como complementar do setor público. A gestão das estruturas e unidades do SNS deve ser pública. Muito particularmente, a gestão clínica das unidades e serviços do SNS não deve estar na dependência de entidades privadas. Este princípio é seguido em muitos outros países, como, por exemplo, a Espanha e o Reino Unido. Estratégia orçamental orientada para obter resultados em saúde. De forma a evitar a suborçamentação crónica do Serviço Nacional de Saúde, deve estar prevista na Lei de Bases a possibilidade de um orçamento plurianual que tenha em conta as necessidades em saúde da população, permitindo avaliar os resultados dos investimentos previstos, com parte claramente consignada à promoção e saúde e prevenção. Hoje, como sabemos, a orçamentação é feita baseada no histórico e não nos objetivos que pretendemos obter em relação à saúde. Identidade e estatuto institucional do específico do SNS. Este foi o objeto de grande discussão no nosso Congresso em Coimbra. E de acordo com o que foi aprovado no nosso Congresso em Coimbra em 2018, julgamos que o SNS, como acontece aliás no Reino Unido, deve ser considerado uma entidade autónoma com identidade e estatuto próprio e autonomia que o proteja da excessiva dependência dos ciclos políticos e mudanças político-partidárias, muitas vezes dentro do mesmo partido. Implicações concretas no princípio da saúde em todas as políticas. O princípio que está consagrado internacionalmente em documentos da União Europeia e da própria OMS, saúde em todas as políticas, deve estar referido na Lei de Bases com especial destaque para a segurança social e para a educação. Participação pública e controle social do sistema de saúde. A organização do Serviço Nacional de Saúde e o seu funcionamento, e do todo o sistema de saúde em particular, deve ser efetuada através da participação dos cidadãos nas suas estruturas, nomeadamente a nível regional e local, vendo a Lei de Base consagrar esse princípio. Enquadramento inovador e renovador das carreiras profissionais. A Lei de Base deve consagrar a existência de carreiras profissionais e garantir que não haja promiscuidade no exercício de funções nos diversos setores. Taxas moderadoras, verdade ou ética social. As taxas moderadoras, na nossa opinião, são ética e socialmente não podem ser consideradas como copagamentos. E era isto que eu queria transmitir. De qualquer maneira, não sei se a Marta ou a Patrícia querem dizer alguma coisa. Nós facultaremos a nossa intervenção escrita, como outros documentos que trazemos aqui, e recomendamos a leitura do nosso site www.fsns.pt. Muito obrigada pelo contributo e também pela disponibilidade por deixar documentos que serão reiteradamente solicitados no final de todas as audições. E então passávamos a palavra para a ANEM e também na linha do que tínhamos vindo anteriormente, pedíamos que o Vasco fizesse favor de dizer quais são os membros que estão a acompanhá-lo, para que em termos de registro desta reunião possa ser passado para a ata. Está bem? Muito obrigada. Então, a palavra à ANEM. Muito obrigado. Portanto, a ANEM faz representar por mim, Vasco Mendes, na qualidade de Presidente, pela Elizabeth Neto como Diretora de Saúde Pública, pela Andréia Oliveira como Diretora de Direitos Humanos e Ética Médica e pelo Professor Rui Vasconcelos Guimarães, que nos vai ajudar a apresentar aqui uma das propostas que a ANEM endereça. Pronto, a ANEM, como membro integrante do Fórum Nacional de Estudantes de Saúde,
faz, portanto, endereçar uma proposta da definição de profissional de saúde, um profissional que está dedicado à melhoria da qualidade de saúde de todos os cidadãos e, portanto, que possa incluir desde os médicos aos nutricionistas, aos médicos dentistas, psicólogos, farmacêuticos, biólogos, médicos veterinários, técnicos superiores de diagnóstico e todos os outros profissionais que se focam neste mesmo objetivo. Portanto, consideramos como Fórum Nacional de Estudantes de Saúde que é uma proposta mais inclusiva, que é uma proposta que tem mais visão de futuro, numa visão em que a saúde realmente é interdisciplinar e que se foca não em tratar a doença, mas em tratar o doente, e portanto é esta a primeira proposta que remeto. Outro dos pontos importantes que nós destacamos aqui nesta Lei de Bases de Saúde, apesar do SNS ter mudado nos últimos anos e reconhecendo efetivamente que mudanças têm vindo a ser realmente drásticas face à Lei de Bases de Saúde anteriormente conhecida, há tópicos que dizem respeito aos tempos de sempre e, portanto, são tão atuais hoje como eram atuais há muitos anos atrás. Entre elas, o próprio sigilo dos estudantes de saúde, e que tenho o prazer de dar a palavra ao professor Rui de Vasconcelos Guimarães, que tem vindo a desenvolver trabalhos nessa área. Muito boa tarde a todos. É com muito prazer que estou aqui. Só para contextualizar porque é que o indivíduo de cabelos brancos está aqui ao lado dos estudantes de medicina, a questão é muito simples. Eu dedico-me há cerca de 10 anos exclusivamente à questão do acesso e reutilização de registros clínicos, e no exercício da minha profissão, eu sou administrador hospitalar de profissão, sou uma figura legal que é do responsável pelo acesso à informação, e só faço isso no Hospital de São João e na minha vida académica. Preocupei-me sempre muito com o acesso que tem vindo a acontecer por parte, designadamente, dos estudantes de medicina aos registros clínicos, a fragilidade em que tudo isto acontece, porque, de facto, quando um médico acede a um registro clínico, quando um médico faz uma consulta, faz uma intervenção, enfim, há ali uma vinculação jurídica por parte do médico a um dever de sigilo que não existe com o estudante de medicina. E isso deixa-nos num vazio e numa situação muito preocupante. No princípio de 2007, o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas pediu-nos para irmos lá ao Conselho e falarmos sobre este assunto, e no final desse ano o Conselho aprovou uma proposta que nos pediu exatamente no sentido de estatuir o segredo do estudante de medicina e a sua vinculação a um dever de sigilo. Aquele texto foi aprovado pelo Conselho das Escolas Médicas, foi aprovado pela Ordem dos Médicos, foi aprovado pela Associação Nacional de Estudantes de Medicina, enfim, e a Associação pediu-me se eu hoje estava disponível para acompanhar, para aqui, em sede de revisão da Lei de Bases, dizer algumas coisas sobre isto. A verdade é que não faz muito sentido nós termos os profissionais de saúde vinculados a um dever de sigilo e não termos depois, por exemplo, os estudantes de medicina vinculados também a um dever de sigilo, que não tem que ser maior nem menor do que o do médico, porque é apenas um dever de sigilo que não varia em razão da qualidade de se ser estudante ou de se ser médico. Estamos completamente convencidos que deve acontecer a vinculação do estudante de medicina, uma vinculação jurídica e não meramente ética ou deontológica, a um dever de sigilo. Estamos a trabalhar nesse sentido, quer com a ANEM, quer com o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, e em sede de revisão da Lei de Bases de Saúde. E para proteção, sobretudo dos doentes, achamos que não faria sentido continuar a não exigir que não apenas os estudantes de medicina, mas todos os estudantes da área da saúde não tivessem um vínculo jurídico a um dever de sigilo. Isto para garantir, de facto, os direitos que existem, quer ao sigilo, quer à privacidade, quer à confidencialidade, por parte dos doentes. É evidente que essa vinculação a um dever de sigilo vai depois permitir que o estudante, com a sua condição de estudante, possa ter acesso a registros clínicos, à informação de saúde, enfim, com a sua qualidade de estudante e com o contexto que nós desenvolvemos,
e que está aí publicado, enfim, que a ANEM poderá facultar naturalmente este grupo de trabalho, mas que é a condição primeira para nós podermos garantir que o acesso e reutilização de registros clínicos por parte do estudante de medicina ou de outro estudante da área da saúde possa acontecer. Não pode haver um acesso, como há hoje, em que não está suportado por um dever de sigilo e, portanto, o que acontece é que nós temos, cada vez que um estudante desta área acede a um registro clínico, nós verdadeiramente o que temos aqui assim é um acesso ilegítimo que é punido com a lei. Portanto, estamos a obrigar os estudantes de medicina, estamos a obrigar os professores e os tutores, enfim, a práticas que são criminosas, não no sentido coloquial, mas no sentido jurídico do termo. Portanto, são factos típicos, ilícitos, culposos e puníveis, enfim, que estão previstos na lei e cuja tentativa é punível. Achamos que a solução que construímos, quer com o Conselho das Escolas Médicas, quer com a ANEM, é uma solução viável e que aqui em sede da Lei de Bases da Saúde podia e devia ficar a garantia que não são só os profissionais de saúde que devem estar vinculados a um dever de sigilo, os estudantes da área da saúde também devem ter essa vinculação para a proteção dos doentes. Muito obrigado. Continuando apenas na última proposta e que tivemos o prazer de endereçar, creio que é uma proposta que deverão conhecer bem, uma proposta que nós já temos vindo a reivindicar há vários anos. Em 2016 a ANEM fez chegar uma proposta ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Efetivamente subscrevemos o que foi dito aqui, a saúde não se rege a um só Ministério e aqui da perspectiva de estudantes do ensino superior também trazemos a responsabilidade a essa tutela. A proposta é essa que não teve resposta. Em 2017 foi entregue uma petição que tivemos o prazer de estar aqui na Comissão de Saúde em 2018 a apresentá-la. Ainda no início deste ano tive a oportunidade de reunir com alguns grupos parlamentares e falar sobre esse assunto. No dia 30 de janeiro foi também discutida a proposta do planeamento dos recursos humanos e não foi despercebido que efetivamente não foi apresentada uma iniciativa parlamentar e nós consideramos que isto efetivamente é um dos temas principais da saúde. O que se verifica atualmente é que não se sabe efetivamente quais é que são as necessidades do sistema de saúde das mais diferentes regiões do país a longo prazo. Essa ausência de esse não levantamento das necessidades de saúde das populações também faz com que não seja possível prospectivar uma gestão de recursos humanos também antecipada. Essa não gestão de recursos humanos também depois acaba por contribuir para a não formação de profissionais adequadas às necessidades e as consequências estão à vista. Portanto, atualmente todas as situações em que nós vemos efetivamente de serviços de saúde incapazes ou de sobrecarga de trabalho para médicos internos, médicos especialistas, nós acreditamos que está efetivamente vinculado a esta ausência de planeamento de dos recursos humanos. Adicionalmente, nas universidades, e aqui temos estudantes de mais do que uma universidade, mais do que uma faculdade, desde o ICUAS, na minha pessoa, desde a Faculdade de Medicina de Lisboa e desde a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, independentemente das nossas origens, nós temos sentido as consequências desta ausência de planeamento. Das mais variadas ocasiões em que no contexto de consulta não podemos permanecer todos na consulta devido ao desconforto do doente, no contexto de cirurgia em que nós não conseguimos estar a prestar apoio aos nossos médicos e tutores, no contexto de enfermaria em que 7 ou 8 ou 9 alunos escolhem uma história clínica a um doente e obviamente é uma situação desconfortável, e ao contexto de urgência em que efetivamente não conseguimos trabalhar coordenadamente nem a equipa enquanto estudantes e enquanto estudantes na relação com o nosso tutor. Portanto, estas consequências atravessam o Ministério da Saúde na situação da formação pós-graduada e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior na pré-graduada. Nós gostaríamos aqui de trazer as responsabilidades a quem consegue tomar efetivamente as decisões. A ANEM tem cumprido o seu papel, tem feito trazer as suas propostas, tem feito trazer as suas petições. Os estudantes de medicina falam, os cidadãos falam, mas é preciso falar mais alto do que isso e, portanto, acreditamos que este princípio basilar pode estar patente na Lei de Bases de Saúde e gostaríamos de contar convosco para essa eventualidade. Aliás, não gostaríamos que fosse uma eventualidade, gostaríamos que fosse um acontecimento. Obrigado.
Muito obrigada. E passávamos então agora à fase de intervenções dos grupos parlamentares. Os Srs. Deputados têm 3 minutos, mas teremos a tolerância necessária para também exporem as suas... Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a todas as entidades aqui presentes. A Sra. Coordenadora já estava a boicotar a intervenção do PS. Não, estou a brincar. Queria cumprimentar todas as entidades presentes e felicitar-vos por este ato de cidadania que é a intervenção pública em prol daquilo que cada um acredita que deve ser o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde e, no fundo, a sociedade hoje e no futuro. Nós, de facto, estamos a viver um período muito difícil no Serviço Nacional de Saúde, que está, de facto, em falência. Enquanto falavam, acabou de ser encerrada a unidade de cuidados intensivos no Hospital de Évora. E estamos a assistir diariamente a uma degradação daquilo que foi um motivo de orgulho de todos nós, enquanto portugueses, que foi a construção, depois do 25 de Abril, de um serviço de saúde que tinha como visão ser universal, mas deixou de o ser. Diria mesmo que a Constituição, neste momento, já não está a ser cumprida. Mas aquilo que todas as intervenções, apesar de, em alguns aspectos muito divergentes, creio que todos concordam que a Lei de Bases da Saúde deve ser, de facto, basilar, passando a redundância. Ou seja, deve procurar abranger as várias dimensões que a resposta em saúde do Estado comporta. E isso contraria diretamente a visão do Governo, que entende que a Lei de Bases da Saúde deve ser minimalista, deve-se limitar a meia dúzia de bases e que não deve entrar em matérias tão relevantes como aquelas que trouxeram aqui, desde o financiamento plurianual, vários falaram nisso, sobre a clarificação entre os vários setores, vários falaram sobre isso, sobre a questão dos determinantes sociais e outros da saúde, sobre os desafios de saúde pública, de prevenção da doença, de promoção da saúde, dos desafios demográficos que o país enfrenta, a necessidade de termos uma abordagem interministerial. Quase todos falaram sobre isto, e depois uma visão também sobre a gestão de recursos humanos, que é crítica, provavelmente dos setores mais críticos na preparação do futuro do SNS. E, portanto, nós não temos por regra não colocar questões, porque o tempo também não o permite, mas resta-nos dizer, enquanto Partido Social Democrata, que agradecemos muito os vossos contributos, que o Partido Social Democrata mantém a porta aberta até ao final deste processo legislativo para continuar a receber esses contributos de todos aqueles que entendam que devem fazer chegar esses mesmos contributos aos partidos, e deixava um apelo que até ao final do processo legislativo prestassem muito atenção aos vários passos que se vão suceder nesta Assembleia da República e que a vossa voz seja ouvida nesses vários passos, concordando ou não com aquilo que venha a ser o resultado de trabalho deste grupo de trabalho. Porque é fundamental que a Lei de Bases da Saúde, já que se vai alterar uma lei que durou 30 anos, que seja uma lei de bases que de facto representa a vontade dos cidadãos, representa a vontade e as necessidades da sociedade portuguesa, e para isso é preciso que os cidadãos se façam ouvir. Muito obrigado. Muito obrigada. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PS e ao Sr. Deputado António Salles. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Agradecer aos Srs. e Srs. Deputados, agradecer também a presença do Fórum Saúde, a petição Nova Lei de Bases, Fundação para a Saúde e da ANEM. Muito obrigado também pela vossa presença. E começar por dizer, não querendo politizar esta discussão, ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que de facto, o PSD, que se foca muito nas notícias de jornal, que de facto encerrou uma unidade de cuidados intensivos no Hospital de Évora, pela existência de uma bactéria multiresistente. E como é sabido, é protocolar, nestas condições, ter que se fechar a unidade de cuidados e que nada tem a ver com a situação do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, extrapolar para a situação do Serviço Nacional de Saúde o fechar de uma unidade de cuidados intensivos a Évora por causa de uma bactéria multiresistente
Parece-me a mim, no mínimo, excessivo. Bom, mas como não estamos para falar nem de unidades de cuidados intensivos aqui, nem de bactérias multiresistentes, eu começaria por dizer que numa lei, com a natureza da lei de bases, que pretende consensos alargados e que tem essa pertinência, a necessidade de revisão como ponto de partida para todos os partidos políticos é desde já um ponto de partida positivo. E relembrar que há muito pouco tempo isso não era assim, porque havia partidos que alegavam a suficiência da lei 48/90. Há relativamente pouco tempo. Mas, bom, mudaram de posição, fizeram as suas próprias iniciativas legislativas e isso é, de facto, a confirmação de que entendiam que havia uma necessidade, dado o dinamismo do setor, que havia uma necessidade de se fazer uma nova lei de bases. Dizer também que neste debate em curso há várias questões que suscitam maior relevância, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista substancial. Do ponto de vista formal, eu chamo a atenção para a dicotomia que existe entre aqueles que preferem leis mais extensas, mais explanadoras, e estão no seu legítimo papel, e aqueles que preferem leis mais concisas, leis mais objetivas. Sinceramente, o Partido Socialista acha que todas são válidas, mas tem uma preferência essencialmente por aquilo que não vá além do que é razoável. E por isso, com algum pragmatismo, gostamos de leis concisas e de leis razoáveis. No plano substancial, dizer também que, para além da relevância que têm as questões que há pouco foram faladas, como a demografia, a carga de doença, a descentralização, o papel do cuidador informal, a literacia, a importância da saúde mental, as determinantes sociais, dizer que os tópicos que suscitam maiores divergências, e esses é que são aqueles que são de facto importantes também, são a relação entre o público, privado e social, são as PPPs, o financiamento em saúde, as taxas moderadoras e a dedicação ou não exclusiva de profissionais. E destes 5 tópicos há, de facto, 2 que, ainda assim, provocam maior enfoque, que são as relações público-privado-social e as parcerias público-privadas. Relativamente a esta matéria, dizer que há 3 tipos de iniciativas diferentes. Umas que se baseiam mais num modelo de base concorrencial, liberal, num modelo, pode-se dizer, mais mercantil, não que a mercantilização tenha aqui uma conotação excessivamente negativa, outras com um modelo mais estatizante à esquerda e outras com um modelo de base pública, que são aquelas em que se coloca neste momento o Partido Socialista. No modelo de base convencional, liberal, por assim dizer, defende-se o princípio da concorrência entre os diferentes setores, sendo que os parceiros não estão obrigados, parceiros privado e social, não estão obrigados aos princípios de generalidade e de universalidade que a Constituição imprime. Por outro lado, preconizam igualmente também a privatização e gestão do Serviço Nacional de Saúde através da generalização de parcerias público-privadas. Por conseguinte, disse-se que PSD e CDS mantêm-se, por assim dizer, fiéis àquilo que é a Lei 48/90. Pedia que abreviasse, termino já, Sra. Vereadora, termino já. Só usou 13 e 43. Muito obrigado, muito obrigado. Num modelo de base estatizante, que é um modelo mais à esquerda e que já conhecemos, que é tendencialmente uma prestação de cuidados de saúde sob responsabilidade do Estado, e depois um modelo de base pública, que é um modelo de base da proposta de lei, com prestação e gestão pública, mas sem excluir a possibilidade de articulação do ponto de vista supletivo e temporário com o setor social e com o setor privado. Portanto, nós pretendemos uma lei moderna, clarificadora, realista, que garanta a estabilidade dos seus princípios e que seja compatível com as diferentes abordagens em políticas de saúde e com o respectivo dinamismo que o setor da saúde tem nos últimos anos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados e a todas as instituições e representantes que aqui estão e que nos ajudam neste debate em especialidade. Efetivamente, creio que nestas audições o mais importante do lado de cada mesa é mais ouvir do que falar, porque estamos neste momento a fazer este debate de especialidade, portanto queremos é mais ouvir os contributos que têm para nos fazer chegar. Já conhecem certamente as propostas que estão em cima da mesa, leram-nas, prepararam esta audição, lendo as propostas, portanto não vou propriamente explanar aquilo que é a proposta do Bloco de Esquerda, porque já a leram. Vou só dizer 2 coisas e tentar ser muito sucinto nisso. Há efetivamente um novo paradigma que é preciso colocar numa nova lei de bases. Estamos de acordo com isso, já aqui foi dito hoje variadas vezes.
um novo paradigma que reforça as questões da literacia, da promoção da saúde, que dê um maior enfoque e importância aos determinantes sociais, que envolva toda a lei e toda a futura legislação neste paradigma da saúde em todas as políticas. Estamos de acordo com isso, que acreditamos que qualquer que seja o texto final que venha a sair deste grupo de trabalho deve ter isso presente. No entanto, uma revisão da lei de bases, da atual lei de bases, de 1990, é necessária não só para modernização da lei, do nosso ponto de vista. É necessário também para fazer um verdadeiro corte com aquilo que foi a lei de 1990, que, na nossa apreciação, foi uma péssima lei para o Serviço Nacional de Saúde. Foi uma péssima lei porque introduziu uma concorrência entre privado e público que tem estado obviamente a desgastar o Serviço Nacional de Saúde, uma péssima lei porque colocou o Estado a abdicar dos seus próprios recursos para fazer florescer e alimentar um negócio privado na saúde, seja os próprios recursos financeiros, sejam os profissionais, sejam as camas para internamento, está lá tudo isso e, portanto, é uma péssima lei desse ponto de vista. E qualquer nova lei que venha a existir para responder àquilo que o Bloco de Esquerda quer que responda, que é o reforço do Serviço Nacional de Saúde, tem que ir aqui a alguns pilares fundamentais, que para nós são, efetivamente, a separação entre o público e o privado, seja do ponto de vista de gestão, seja do ponto de vista de recurso a prestações em regime de supletividade ou complementaridade, mas é preciso também ir a outras questões, às taxas moderadoras certamente, estamos de acordo que as taxas moderadoras não podem ser copagamentos disfarçados eufemisticamente de taxas moderadoras, mas tem que ir também à questão dos profissionais. Os profissionais de saúde devem ter vínculo público, devem ter direito à carreira, direito à progressão da carreira e deve ser regra a exclusividade. Mas para isso é preciso também que os profissionais vejam no Serviço Nacional de Saúde, todos eles, não é? Desde médicos a assistentes operacionais, que até nem deveriam ser assistentes operacionais, deveriam ter uma carreira mais diferenciada. Mas todos os profissionais devem ver no Serviço Nacional de Saúde, obviamente, um local onde se podem realizar profissionalmente e onde são valorizados, porque assim é que o Serviço Nacional de Saúde os pode captar e pode fixar. É óbvio, e termino com isto, que a lei de bases não vai fixar incentivos à exclusividade, etc. Isso será legislação posterior, mas a lei de bases deve fazer uma coisa muito importante, dizer que carreira, progressão de carreira são direitos inalienáveis dos profissionais e a exclusividade deve ser a regra e deve haver incentivos para essa exclusividade. E a partir daqui nós construiremos certamente legislação ordinária para concretizar isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Sra. Coordenadora, senhores deputados, queria obviamente agradecer aos nossos convidados, porque como já aqui foi dito, e estamos felizmente todos de acordo nisto e noutras coisas, que o intuito destas audições é ouvir-vos e, portanto, de forma alguma vimos para aqui dirimir argumentos sobre propostas que são conhecidas, que já apresentámos e, portanto, o agradecimento pelo vosso contributo, pela vossa presença, pela não demissão em relação àquilo que é o vosso entendimento, do qual podemos convergir ou divergir, mas que é seguramente fundamental em termos de cidadania. Como foi muito bem dito, de facto, a preocupação é com o acesso aos cuidados de saúde, com as respostas às necessidades que são muito diferentes daquilo que eram há 20 ou 30 anos atrás, nomeadamente naquilo que tem que ver com a doença crónica e com o envelhecimento. E, de facto, o CDS tem deixado muito bem claro que, lamentavelmente, não pode embarcar numa certa ilusão criada de que os problemas gravíssimos que neste momento existem no Serviço Nacional de Saúde decorrem ou de decisões tomadas há muito tempo atrás, não de quem tem neste momento a responsabilidade de as tomar, ou que irão ser resolvidas de imediato com uma nova lei de bases. E, portanto, nós sim, não negamos que pode ser útil uma nova lei de bases, nomeadamente quando antes de nós outros mudaram e deitaram completamente para o caixote uma lei que resultava de um consenso em que muitas instituições aqui presentes deram o seu contributo, deram a sua opinião e, efetivamente, a primeira mudança foi essa.
foi precisamente inutilizar um documento que resultava de um largo e amplo consenso, de uma reflexão muito ponderada ao longo de meses e meses de reflexão e, portanto, efetivamente é depois disso que nós apresentamos uma proposta, e vou já terminar, em que efetivamente o que continuamos a sublinhar é que o direito à proteção e ao Senhora Deputada. O acesso aos cuidados de saúde e direito à proteção, independentemente da forma organizativa que, com transparência, com regulação, se venha. Eu vou ter que sair. Em primeiro lugar, agradecer os contributos que todos aqui nos deram. Também creio que todos conhecem aquela que é a proposta do PCP relativamente à Lei de Bases da Saúde e permitam-me que possa dar aqui algumas informações e algumas achegas. Nós entendemos que a garantia que o Estado pode dar ou tem que assegurar em termos do direito à saúde, ele só é plenamente alcançado com o Serviço Nacional de Saúde. E só um Serviço Nacional de Saúde recuperando aquilo que é a matriz fundacional desse serviço, ou seja, um Serviço Nacional de Saúde geral, universal e gratuito, por isso sim, de facto, abolimos as taxas moderadoras, é que ele pode ser feito. E pode ser garantido neste Serviço Nacional de Saúde que tenha, obviamente, uma gestão integralmente pública. E entendemos que é o Estado que deve financiar, que deve prestar cuidados e que deve regular. Não acompanhamos propostas em que, como aqui hoje foram ditas, mas nós não estamos hoje mas que têm sido veiculadas, de que, independentemente do prestador, se for o Estado a financiar, ela passa a ser uma resposta pública. O PCP não acompanha de todo estas propostas. Falaram aqui de um aspecto que nos parece que de facto é central e que acompanhamos e que está na nossa proposta, que é a necessidade
necessidade, obviamente, de atacarmos os determinantes da saúde e os produtores da doença, a necessidade óbvia de que a política de saúde esteja em todas as políticas. No nosso projeto está muito claro a transversalidade e a necessidade de se envolver a economia, a segurança social, a educação, mas a habitação e por aí à frente, porque de facto todos estes contribuem para ou a saúde ou para a doença. Falaram aqui, para o PCP é determinante que a lei de bases faça uma clara separação dos setores, entre o setor público, o setor privado e o setor social. E isso é determinante. E dizemos que pode, obviamente, o Serviço Nacional de Saúde recorrer ao setor privado e ao setor social, desde que o faça de forma supletiva e enquanto o Serviço Nacional de Saúde não tiver essa resposta. Pilar central para prestar cuidados de saúde é claramente os profissionais. Os profissionais têm que ter vínculo, têm que ter estabilidade, têm que ter uma carreira e têm que se caminhar para a exclusividade. Uma exclusividade que se quer também que se dê condições, e as condições infraestruturais, a questão do planeamento dos recursos humanos, do planeamento do investimento no Serviço Nacional de Saúde é claramente necessário, é urgente e, aliás, temos propostas até autónomas da lei de bases sobre o planeamento plurianual. E a questão da formação. Eu creio que o projeto do PCP, se não estou em erro, é o único que contempla os aspectos da formação inicial, da formação contínua e a formação que nós entendemos que ela deve ser abrangente a todos os profissionais, independentemente das carreiras. Agora, já não como deputada do PCP, novamente como coordenadora, agradecer os vossos contributos, reiterar o pedido que fizemos no início, que podem ainda nos enviar por escrito pareceres mais detalhados, não só sobre aquilo que hoje aqui disseram, mas sobre os 5 projetos que estão em análise, reiterando que, de forma a que os grupos parlamentares possam ter acesso de forma atempada para poder se debruçar sobre esses documentos. Estamos a solicitar a todas as entidades que nos façam chegar para o e-mail em que receberam o convite para que está presente até ao dia 22 de março. Está bem? E mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença e dizendo mais uma vez que todos os contributos que forem chegando vão sendo apensos à iniciativa legislativa, à página do grupo de trabalho e desta iniciativa legislativa e, portanto, podem ser sempre todos consultados. Muito obrigada pela vossa presença.